a Páscoa entre os cristãos, a história do coelhinho da Páscoa e os ovos. As origens do termo. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A origem desta comemoração remonta muitos séculos atrás. O termo Páscoa tem uma origem religiosa que vem do latim, Pascae. Na Grécia Antiga, esse termo também é encontrado como Pásca. Porém, na sua origem mais remota, é entre os hebreus, onde aparece o termo passagem, cujo significado é passagem. Entre as civilizações antigas, historiadores encontraram informações que levam a concluir que uma festa de passagem, presta atenção neste termo, passagem, era comemorada entre povos europeus há milhares de anos atrás, principalmente na região do Mediterrâneo. Lá, algumas sociedades, entre elas a sociedade grega, festejavam a passagem do inverno para a primavera. Passagem do inverno para a primavera, vai prestando atenção. Isso acontecia durante o mês de março. Março, no hemisfério sul, é época totalmente inversa desta época no hemisfério norte. Lá, em março, é primavera. Aqui, não. Geralmente, esta data era realizada na primeira lua cheia da época das flores. Vai prestando atenção. Lua cheia. O que tem a lua a ver com passagem do povo hebreu? O que tem a lua a ver com passagem da morte do nosso Salvador e ressurreição? Vamos analisando. Entre os povos da antiguidade, o fim do inverno e o começo da primavera era de extrema importância. Tão importante que faz com que um presidente da República, da maior nação do planeta, pare tudo para festejá-la. Vamos assistindo a esse DVD. Aí no site agora tem a Páscoa judaica. Entre os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o êxodo deste povo do Egito. Êxodo quer dizer retirada, saída, por volta de 1250 a.C., onde foram aprisionados pelo faraó durante vários anos. Essa história de aprisionados por faraó não tem nada a ver com o contexto aqui, mas ela é muito mal explicada pelo sistema. Na escritura está da forma correta. Em uma outra ocasião vamos dar uma analisada nisso, mas vamos em frente. Esta história encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, no livro Êxodo. A Páscoa judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, onde, liderados por Moisés, fugiram do Egito. Há uma referência à Escritura Sagrada através da Bíblia e dá inclusive o endereço correto, livro de Êxodo. Beleza? Vamos prestando atenção. Nesta data, os judeus fazem e comem o matzá, o pão sem fermento, para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Não sobrou tempo para fermentar o pão e comer o sem fermento. Essa história aqui, então, essa aqui você. Mas vamos em frente. Vamos lá. A Páscoa entre os cristãos. Entre os primeiros cristãos, esta data celebrava a ressurreição de Cristo, quando após a morte sua alma voltou a se unir ao corpo. O festejo era realizado no domingo seguinte à lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, 21 de março. Quero que você preste muita atenção neste trecho. Presta muita atenção aqui comigo, olha para cá. Quando você assistir os DVDs da série Prepare-se do Verdade Oculta, eu te faço um apelo para que você não tenha a cabeça ligada em outras coisas neste momento. Porque senão você não consegue captar, aí vai me chamar de herege. Então, preste bastante atenção. Neste trecho aqui principalmente. Entre os primeiros cristãos, esta data celebrava a ressurreição de Jesus Cristo. 2 pontos. Primeiro, você observa que não tem referência da Escritura sobre isso, como foi dada a referência da Escritura anteriormente, quando fala da saída do Egito. Por quê? Porque isso aqui não se diz respeito aos seguidores do Salvador. É o segundo ponto. Isso aqui diz respeito aos seguidores de Constantino, que criou a religião cristã.
Não está falando aqui definitivamente dos apóstolos nem discípulos do Salvador após a sua morte e ressurreição. Aqui fala dos cristãos convertidos ao cristianismo do imperador romano Constantino. Por isso não tem referência na Escritura, porque isso não é de Deus, isso não existe na Escritura. Vamos em frente, presta atenção. O festejo era realizado no domingo seguinte à lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, 21 de março no hemisfério norte. Presta atenção em mim. O que tem a ver morte e ressurreição do nosso Salvador com o equinócio? O que é um equinócio? Nós vamos ver o que é o equinócio em seguida aqui no DVD, não se preocupe. Mas o que teria a ver a morte e ressurreição do Salvador com o equinócio? E o que teria a ver com a lua cheia, com a lua? Na verdade, a parte que diz respeito ao nosso Criador, ao nosso Salvador, não tem nada, absolutamente nada a ver nem com lua cheia, nem com equinócio, e muito menos com esta festa pagã do capeta, essa festa diabólica do coelho, do ovo de chocolate e da comemoração da Páscoa. Vai seguindo, assistindo o DVD, no final você vai ter a tua mente totalmente aberta para isso e vai poder analisar com a sua própria mente pensativa e conclusiva, e não pela conversa do irmão Rubens ou de qualquer outro que venha a te enganar, mentir para você e te levar à perdição com histórias da carochinha que se tornam raízes verdadeiras e penetram na terra do conhecimento humano, e que quando você arranca essa raiz, a dor está no seu coração. Você diz, eu não vou puxar mais essa raiz, está doendo, eu não quero mais nem ver esse DVD. Porque isso ficou muito enraizado. Mas no final deste DVD, eu tenho certeza que você poderá analisar por você mesmo tudo que foi dito aqui e comparar com o que você conhece e testificar com o Espírito, como nós aprendemos a fazer com a Escritura. E aí você tira as suas conclusões. Mas preste muita atenção. A história do coelhinho da Páscoa e os ovos. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a esta data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente e em grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e de melhores condições de vida. Era uma época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa? Tanto no significado judeu quanto no cristão. Esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já os ovos da Páscoa de chocolate, enfeites, joias, também estão neste contexto da fertilidade e da vida. A figura do coelho da Páscoa ela foi trazida para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e início do século XVIII. Assim termina a descrição da Páscoa neste site que eu encontrei buscando no Google. E é mais ou menos a história que nós conhecemos realmente da Páscoa, através do que nos conta o sistema Illuminati que está aí. Páscoa, passagem do Mar Vermelho, saída do Egito, passagem da morte do Salvador para a ressurreição, passagem da primavera, entrada da primavera, saída do inverno, passagem de coelho, ovo, chocolate, equinócio, ano bissexto. O que tem tudo isso de comum entre si? Ainda mais a lua e uma outra personagem extremamente importante para a primavera, extremamente importante para esse festejo de Páscoa que vai entrar em cena a seguir. Seu nome? Ostera.
spring. Praise to all living things. Praise to the maiden and the joy that she brings. Praise to the earth, let all the creatures now sing. Hope is renewed with the coming of spring. We turn from darkness and the wise crone within. We turn to the maiden